Olá pessoal, nesse vídeo, então 10º vídeo da série de Jesus Recordado, do James Dunn. Nesse vídeo eu vou falar sobre o capítulo 13, que ele tem como tema Para quem Jesus pregou. Então o Evangelho por diversas vezes repete a frase quem tem ouvidos que ouça, Marcos 4:9. Parece uma mensagem direcionada a todos, né? James Dunn observa que o termo parábolas, em grego, ele tinha vários significados. Tanto poderia significar parábola, como aparece na parábola de Balaão, em Números 22:7, ou um enigma, algo com uma mensagem obscura, como em Provérbios 1:6, por exemplo, ou Salmo 72:2, onde diz assim: abrirei a minha boca numa parábola, falarei enigmas da antiguidade. Então, ora é uma mensagem aberta a todos, ora é um enigma que pode ser lido por poucos, né? Há um consenso geral de que o ensino sobre o reino de Deus era um mistério, ou segredo, revelado por Jesus a seus discípulos, mas que permaneceu oculto para o leigo. O dito 62 do Evangelho de Tomé e o Evangelho de Que, como aparece ali em Mateus 11:25, também fazem a mesma afirmação. Então Jesus por diversas vezes destacou a necessidade da fé para receber a mensagem. Marcos 5:36 diz assim: não tema, apenas acredite. Ou então, todas as coisas são possíveis ao que crê, Marcos 9:23. Ou, sua fé o curou, o salvou, Marcos 5:34. Então, notável a completa ausência de qualquer referência à fé de Jesus. É sempre a fé da pessoa que está procurando a cura. Enfim, os evangelhos não narram Jesus como um crente, né? Jesus não é aquele que acredita em Deus, mas sim, ele é o meio de poder de cura de Deus para aqueles que confiam nele. Em suma, Jesus não é apresentado nem como o exemplo de quem creu, nem como aquele em quem os ouvintes subsequentes deveriam crer. Marcos 11:23 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a esse monte, ergue-se e lance ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, tudo que se disser lhe será feito. Então, é essa passagem da fé, do poder da fé que Jesus destaca, da fé das pessoas, né? O N.T. Wright, ele faz uma tradução interessante para Romanos 3:22, diz assim: justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Tá? Então, isso é como está na maioria das vezes, da Bíblia, ou seja, você ganha a salvação mediante a fé em Jesus. No entanto, N.T. Wright diz que há um erro de tradução aqui. Na verdade, é mediante a fidelidade de Jesus como cumpridor da aliança. Então, já não está falando da fé do crente, está falando da fidelidade de Jesus. Gálatas 2,16 também aparece assim: o homem é justificado pela fé em Jesus, como aparece na maioria das Bíblias. Mas o N.T. Wright, nesse box que está vendendo na internet de Paulo para Todos, aparece uma versão lá do N.T. Wright que aparece assim: o homem é justificado pela fidelidade de Jesus. Então isso tem uma perspectiva bastante diferente, né? Não é a fé do crente que vai salvar, né? Então isso abre até uma interpretação que deu origem à chamada NPP, Nova Perspectiva em Paulo. E o N.T. Wright acaba sendo visto até em certos meios evangélicos como um herege, né? Porque ele está questionando a fé do cristão como meio de salvação, que é básico para a igreja reformada, né? Então o N.T. Wright ele consegue ficar mal com os céticos e também com os evangélicos, né? Que acusam ele de heresia. É interessante,
Agora, o James Dunn, ele destaca aqui, né, que na perspectiva dele, poucas ou quase nenhuma passagem se fala da fé ou da fidelidade de Jesus. A maior parte das vezes está se referindo à fé do crente. Tá? A existência de um grupo de 12 apóstolos, né, que é onde aparece nos evangelhos, mais próximos a Jesus, está enraizada e difundida na tradição de Jesus. Isso porque tem alguns historiadores, né, Chevitarese, por exemplo, que diz que não havia um grupo de 12 em torno de Jesus. O James Dunn vai discordar, ele diz que esse grupo de 12 está bem enraizado na tradição de Jesus. Paulo se refere à aparição de Jesus ressuscitado aos 12, em 1 Coríntios 15, 5, e é pouco provável que essa descrição tradicional dos discípulos mais próximos de Jesus tenha sido estabelecido como resultado das aparições da ressurreição. É muito mais provável que reflita um grupo que já estava com Jesus mais próximo durante sua pregação. Mateus 10:2 e Marcos 3:16 se referem a Tadeu, que não é mencionado em Lucas 6:14 e Atos 1:13. Isso é a lista dos 12. Se você compara a lista dos 12 de Mateus 10:2 com Lucas 6:14, tá faltando Tadeu ali. E esses dois últimos, o Lucas 6,14 e o Atos 1,13, ele se refere a Judas de Tiago. Então existe aí uma diferença no nome dos 12. Isso sugere que o grau de rigidez na transmissão oral variou. O fato de Judas, traidor, estar firmemente enraizado na tradição dos primeiros cristãos, conforme consta inclusive do Evangelho de Que, é muito improvável que se trate de uma inserção tardia, como sugere diz o seminar do Crossan e do Chevitarese também, que eles dizem que o Judas Iscariotes é um personagem fictício que foi criado na história. James Dunn diz, olha, improvável. O simbolismo dos 12 é bastante claro na analogia às 12 tribos de Israel, aos 12 patriarcas de Israel. De alguma forma, eles representavam o povo restaurado. Então, Jesus, dentro dessa perspectiva aí de a quem Jesus pregava, né? Jesus alimentava certa esperança na restauração de Israel e dirigiu sua missão, pelo menos em certa medida, para esta finalidade. Qualquer chamado de Jesus para arrepender-se e crer teria sido ouvido por seus ouvintes como uma reiteração do chamado profético ao povo de Israel, para que retornasse a Deus e confiasse nele novamente. Embora as evidências sejam tênues, as considerações iniciais são suficientes para estabelecermos a conclusão de que Jesus foi entendido em seus primeiros discípulos como alguém que se empenhava em uma missão em nome de Israel como um todo. Ele escolheu os 12 para representar Israel renovado, numa aliança, e lembrar-se do seu destino. Ele tinha uma preocupação especial com as ovelhas separadas do rebanho de Javé. A alusão da mulher sírio-fenícia, que aparece em Mateus 15, 24, pode ser, na melhor das hipóteses, porque ela não é judia, né? Isso pode ser, na melhor das hipóteses, sugerir que Jesus estendeu sua missão ao Israel mais amplo. A imagem das ovelhas sem pastor, em Marcos 6,34, parece se referir à falha de liderança judaica, sem pastor, ovelhas sem pastor. Então não tem uma liderança judaica para esse grupo, do que um intuito de reunir os párias dispersos de diferentes povos. Então o foco, a mensagem de Jesus está voltada para os judeus, segundo o relato dos evangelhos. Ao andar com pecadores e publicanos, coletores de impostos, Jesus não negava a existência de pecadores. Em vez disso, ele se opôs a uma definição de limites dentro de Israel, que tratava alguns israelitas como fora da aliança. Esses pecadores e publicanos israelitas. Por ser pecador, por ser publicano, ele estava fora da aliança e distante da graça de Deus. Assim via as correntes mais rígidas do judaísmo. Essas tentativas de erigir fronteiras internas dentro de Israel, criando divisões internas, eram contrárias à vontade de Deus. Jesus, em outras palavras, era mais crítico com aqueles que condenavam os pecadores com desdém do que com os próprios pecadores.
Jesus criticava mais esses que se colocavam como porta-voz da moralidade do que com os próprios pecadores. Da mesma forma, com os pobres, era uma preocupação especial de Deus os excluídos e marginalizados, que era uma preocupação especial da missão de Jesus. Mesmo que Jesus, que uma ou mais mulheres, agora ele está discutindo a questão do papel das mulheres, né? Mesmo que uma ou mais mulheres atuassem com os 12, ele está partindo de uma hipótese. Imagina que entre os 12, Jesus escolhesse uma mulher. Ele não escolheu, só escolheu homens, né? Imagina que tivesse ali uma mulher. O papel a eles dado para esses 12 era simplesmente impensável para uma mulher da época por razões sociais óbvias. Ele chamou assim os 12 e começou a enviá-los 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Marcos 6,7. A ausência de mulheres entre os 12 era, portanto, determinada por costumes sociais e culturais da época, e não por qualquer fundamento religioso ou inaptidão das mulheres para o ministério. Não há nenhum indício na tradição de Jesus de que ele pensava as mulheres como uma classe em desvantagem da mesma forma que os pobres e pecadores. A proeminência de mulheres como seus seguidores e a proximidade de Jesus com várias delas, notadamente Maria de Magdala e Maria de Betânia, deve ser levantado isso deve ter levantado algumas sobrancelhas na sociedade da época de Jesus, essa proximidade com as mulheres. Então, não chamou entre os 12, porque simplesmente essas mulheres não teriam como cumprir a sua função naquela sociedade patriarcal. As indicações de que a missão de Jesus não se restringia a Israel, mas também contemplava os gentios, não são animadoras, segundo James Don. Jesus diz, Mateus 10,5, não sigam o caminho dos gentios. Mateus 10,5. Por outro lado, Jesus choca os judeus ao apresentar o bom samaritano como herói. Geralmente os samaritanos eram considerados como apóstatas. E ele usa a parábola do bom samaritano para colocar ele como herói. Jesus não previa uma missão para os gentios, mas dava como certa a probabilidade de que os gentios seriam incluídos no reino de Deus. A mensagem de Jesus se dirigia primariamente a Israel. Ele chamou, como os profetas do passado chamaram, para que seu povo voltasse ao Senhor. Mas agora tendo em vista o reino que vem, mas agora tendo em vista o reino dos céus que está próximo, que é iminente. Jesus procurou estabelecer uma igreja? Pergunta. Bom, o James Don responde o seguinte, essa pergunta tem um tom anacrônico, que quase não vale a pena responder. Mas, se por igreja queremos dizer a assembleia reunida diante de Deus, então podemos dizer que Jesus imaginou que seus discípulos funcionassem dessa forma. Então, resposta sim. Se você entendeu a igreja como uma assembleia de membros cristãos, sim. Agora, isso é o que Jesus tinha em mente, né? Uma comunidade ligada pelo amor fraterno e não por uma hierarquia, ofício sacerdotal ou jogo de poder. Essa perspectiva de igreja como hierarquia, ofício sacerdotal ou jogo de poder, Jesus parece não ter isso em mente quando a gente vê os evangelhos. Então você pergunta, Jesus quer fazer uma igreja? Aí depende de que significado você está dando para a igreja. E aí o James Don vai dar respostas diferentes aí, dependendo do significado. Então é isso. Muito obrigado, então.